adorar. Eu vivo pra adorar, pra te adorar, Senhor. Somente te adorar, somente te adorar. Eu vivo. Agradecendo, louvando e exaltando o teu nome, não por aquilo que tens, não por aquilo que podes nos dar ou fazer por nós, mas por aquilo que és, Pai, por aquilo que tu representas em nossa vida. Tu és santo, tu és, Senhor, um Deus de amor, cheio de misericórdia, Pai, e nós te amamos por isso, por quem tu és, Senhor. E eu declaro, Pai, que nós sairemos daqui com convicções novas acerca da tua palavra. Eu te agradeço, Pai, pelo teu Espírito, falando coisas, ministrando coisas ao nosso coração nesta manhã, Pai. E, Pai, que não seja eu falando em nenhum momento, mas que seja o teu Espírito me guiando a falar coisas por inspiração divina, a fim de que pessoas sejam alcançadas, Pai, e que ninguém saia da mesma forma que entrou, em nome de Jesus. Obrigado por tão grande salvação, Pai. Obrigado pela obra redentora do teu Filho na cruz do Calvário. Essa obra que nos deu livre acesso a você. Nós te agradecemos por esse acesso. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, você pode se sentar. Bom dia para você, meu nome é Felipe Rocha e eu sou integrante do Departamento de Adolescentes aqui da Igreja Verbo da Vida Sede. E, em primeiro lugar, antes de falar qualquer coisa, eu queria agradecer a oportunidade que Marcos está me dando de estar trazendo a palavra do Senhor para vocês nessa manhã. Eu me sinto muito honrado, muito privilegiado. E eu queria agradecer em nome do departamento ao pastor João Roberto por ele estar dando a nós essa oportunidade mais uma vez, né? Já faz 2 anos que eu congrego aqui na sede e eventualmente todos esses anos teve o culto anual dos adolescentes aqui na nave. E toda vez quando tinha eu pensava que assim, o pastor João promovia esse tipo de culto para vigiar, para ver como era que estava indo o departamento. Sendo que quando eu passei a acompanhar melhor o que estava acontecendo aqui, querido, eu percebi que de fato existe algo sobre as nossas vidas, sobre cada pessoa do departamento de adolescentes, que alcança vocês aqui na nave de alguma forma quando nós temos esses encontros, amém? Eu entendo que não é que nós estamos no nível acima ou vocês estejam, não, somos um, mas nós podemos compartilhar de coisas que vocês têm, vocês podem compartilhar conosco, que nós recebemos, assim como nós também temos coisas da parte de Deus para falar para vocês, certo? E eu me sinto muito honrado, muito privilegiado. Agradecer à diretoria da igreja também por estar promovendo esse culto, né? E a mensagem que Deus colocou no meu coração, a gente vem de uma conferência agora de adolescentes, a conferência Submersos. A gente teve participando dessa conferência, promovendo esse evento quinta, sexta e sábado. E os preleitores foram o pastor Rafael, o pastor Rosilon, Manu, esposa do Rafa, né? E enquanto o pastor Rosilon pregava na sexta noite, se eu não me engano, o Espírito Santo começou a tratar algo no meu coração, para que eu transmitisse coisas da parte de Deus para você hoje pela manhã. E o que o Espírito Santo falou para o meu coração é sobre o amor. Amém? E todas as vezes que eu tenho a oportunidade, eu acesso as redes sociais da igreja. Eu acompanho muito o canal do YouTube da igreja e eu costumo ouvir as pregações que são feitas aqui na nave. E eu sei que se tem um assunto que é muito abordado aqui é sobre amor. O amor do tipo de Deus. Aqui é muito falado sobre fé, sobre oração, sobre o amor também. No último domingo, se eu não me engano, o pastor João tocou um pouco nesse assunto. Né? E eu sei que você já tem muito disso no seu coração, mas é importante a gente sempre estar escutando as mesmas verdades para que isso fique firme no nosso coração. Amém? A Bíblia diz lá no livro de Hebreus que é importante que a gente se apegue ainda com mais firmeza às verdades da palavra. E eu quero falar um pouco sobre isso para você. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Marcos, capítulo 12, verso 31. Amém? Gente, esse ministério foi forjado debaixo de vários princípios e um deles foi o amor. Quando eu era criança, eu sou filho de ministro e meus pais tinham acesso à figura do pastor Bud, né, à pessoa do pastor Bud. E quando eu era criança, eu tive acesso à casa dele, eu tive a oportunidade, o privilégio de estar perto dele quando eu era criança. Por mais que eu não tivesse um contato direto de estar conversando coisas com ele, mas eu observava muito as conversas que minha mãe e meu pai tinham com ele, e eu observava muito a pessoa que ele era, a personalidade, o caráter, a integridade dele.
Sabe, e uma das coisas marcantes na vida do pastor Bud, que todo mundo que conhece dele, ele sabe disso, é que ele nunca perdia a oportunidade de dar uma bronca em alguém quando a pessoa falava incredulidade ou fazia alguma besteira. Mas sabe que ele não fazia isso porque ele odiava as pessoas ou porque ele queria colocar as pessoas para baixo. Ele fazia isso com uma atitude de amor. Isso era muito perceptível porque muitas vezes eu vi ele corrigir pessoas de forma dura, mas logo após ele fazer isso ele chorava e perguntava: você ainda me ama? Isso era um traço marcante na vida dele. Sabe, existe um cantor americano, um cantor gospel americano chamado Keith Green. Ele já foi para o Senhor, mas antes de ele se converter, ele teve acesso a drogas e ele era um hipster, né, daquela década de 70, anos 70, anos 90. E mesmo ele usando drogas, mesmo ele vivendo uma vida cheia de pecado e vivendo uma vida na prática deliberada do pecado, ele era um admirador do Evangelho e ele era simpatizante do Evangelho, porque ele se dava muito bem e ele adquiria para a vida dele as palavras de Jesus. Quando Jesus falava sobre o amor, ele achava aquilo muito bonito. E sabe que isso não é só com ele? O mundo inteiro espera de nós uma pregação que vai mudar a vida deles, e essa pregação é a pregação do amor. Sabe? Quando a gente entende que o amor é um aspecto do cristianismo, é um dos aspectos do cristianismo, que faz com que o cristianismo não seja só uma filosofia de vida ou uma religião normal, a gente vai querer viver isso para a nossa vida por inteiro e a gente vai passar a resplandecer a glória de Deus através da nossa vida, de forma que as pessoas vão ver Jesus em nós. E esse é a ideia do cristianismo, é você ser melhor amanhã do que você é hoje. É você amar mais amanhã do que você ama hoje. É você crescer em amor ao ponto de semana que vem você ser melhor do que você é essa semana. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Amém? E eu queria ler esse texto de Marcos, capítulo 12, verso 31 para você. Amém? Marcos, capítulo 12, verso 31. Vamos lá, Marcos 12, 31. Na verdade, eu queria ler com vocês a partir do 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E é interessante que na conferência que a gente estava participando agora, no primeiro dia, o pastor Rafael estava ministrando sobre amar a Deus acima de todas as coisas. E, querido, é interessante a gente perceber que quando a gente ama a Deus, o próximo passo a ser seguido, a ser tomado, é amar as pessoas. Porque uma vez que você se identifica com o amor de Deus, você vai querer dar esse amor para outras pessoas. E é interessante que nesse texto Jesus ele está reafirmando algo que já foi dito no Antigo Testamento. No livro de Levítico, quando Moisés estava estabelecendo a lei, Deus deu a lei a Moisés, e a própria lei, lá no Antigo Testamento, já falava para as pessoas acerca de princípios baseados no amor. Ou seja, o amor não é uma novidade neotestamentária, o amor não é algo que surgiu com Jesus, ele já existia, sendo que o modelo de amor imposto no Antigo Testamento não era tão poderoso, vamos dizer assim, não era tão forte como é agora no Novo Testamento, e eu vou explicar a você por quê. O Antigo Testamento diz: ama a teu próximo como a ti mesmo. E de fato esse é um mandamento muito bonito, é uma frase bonita e que pode tocar muitos corações, mas se você for analisar de forma metódica essa frase, você vai perceber que o amor no Antigo Testamento ele estava condicionado a você se auto-amar, ou você se amar, porque era para amar o outro como você se ama. E se você não se ama, o que acontece com a outra pessoa? Se você não se ama, se você não se dá valor, você não vai conseguir oferecer amor para as outras pessoas. Essa era a verdade que operava no Antigo Testamento. Por quê? Porque Deus queria privar o povo do Antigo Testamento de chegar num nível de amor maior? Não, mas é porque não existia modelo de amor maior naquele tempo. O modelo de amor maior chegou com Cristo Jesus. Naquele tempo o modelo de amor maior era um amor próprio. As pessoas amavam mais a elas mesmas do que ao próprio Deus. É por isso que Deus, já que vocês só conseguem amar as pessoas como vocês se amam, porque o maior amor que vocês têm na vida de vocês é por vocês mesmos, então amem a vocês, os outros como vocês amam a vocês mesmos. Essa era a verdade que operava no Antigo Testamento. Mas a gente vai ver, e eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo agora, lá no livro de
de João, capítulo 13, verso 34, que Jesus ele estabeleceu no Novo Testamento, antes de ascender aos céus, um novo modelo, um novo tipo de amor que nós devemos seguir. Amém? E querido, antes de eu ler esse texto, eu queria deixar algo para você bem interessante, que quando a gente está falando sobre esse tema, é interessante que a gente aborde que dentro do contexto do Novo Testamento existem 3 tipos de amor. Por quê? Você sabe que a Bíblia não foi escrita em paraibano, não foi escrita no português, a Bíblia foi escrita na língua que se vivia naquela época. Né? O Novo Testamento ele foi escrito no grego, o Antigo Testamento ele foi escrito na língua hebraica, algumas partes em aramaico, mas como a gente está falando do Antigo Testamento, a gente tem que abordar isso. O amor, a palavra amor, ela pode ser definida de 3 formas diferentes no Antigo Testamento. Ou seja, na língua grega existem 3 palavras diferentes para amor. Existe philos, que é o primeiro tipo de amor. Eu costumo dizer que é o tipo de amor assim, mais primordial que todo mundo costuma ter na vida, que é o amor de amigo para amigo, o amor camarada, o amor que envolve princípios de fidelidade, familiaridade. Geralmente esse amor vai afetar a vida de quem é melhor amigo. Ah, esse cara daqui é meu parceiro, ele é meu camarada, ele é meu melhor amigo. Então, o amor que você sente por ele é o amor filho, segundo a definição bíblica para amor. Certo? Ou então o amor de irmão para irmão. Esse é o amor filhos, que é um amor baseado em princípios de fidelidade. Certo? O segundo tipo de amor já é um amor mais intenso, vamos dizer assim. Por quê? Porque é o que a Bíblia chama de amor eros. Geralmente esse amor ele envolve a vida de um casal. Quando um casal está apaixonado, eles passam a se admirar por conta do caráter um do outro. E até mesmo por conta da paixão em si. Esse amor é o amor eros. É o amor que envolve marido e mulher. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Sendo que o amor que eu quero abordar com você hoje não é nem um amor filhos, nem um amor eros, porque de fato eles são amor. São 2 tipos de amor que são intensos e podem provocar várias coisas boas em nossas vidas, mas o amor que eu quero falar hoje é o amor ágape. E esse é o amor do tipo de Deus. Na verdade, uma das definições que eu gosto de usar para esse tipo de amor é que é um amor sacrificial, onde você tem a possibilidade, você tem um potencial de se imaginar ou se enxergar na posição da outra pessoa. E não só isso, mas você se compadece da outra pessoa quando ela está passando por alguma situação difícil. E o fato de você se compadecer dela faz você ter uma posição ou tomar uma atitude que vai fazer aquela pessoa sair daquele problema. Esse é o amor ágape, o amor do tipo de Deus. É um amor sacrificial, onde você costuma se colocar no lugar da outra pessoa para entender o que ela está passando. Certo? E a gente vai ler agora aqui o novo modelo de amor que Jesus estabeleceu no Novo Testamento. Eu queria ler com você agora, João capítulo 13, verso 34. Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Gente, durante muito tempo na minha vida eu li esse versículo e eu também li o outro e eu ficava um pouco confuso, porque eu via que existia uma alteração no padrão. Eu via que existia uma alteração no modelo de amor imposto, sendo que eu não sabia identificar qual era essa alteração. Mas um dia a revelação chegou até o meu coração e eu quero compartilhar um pouco com você agora. A diferença, como eu já disse, é que no Antigo Testamento a lei dizia você tem que amar o outro como você se ama. Por quê? Porque o maior modelo de amor que existia, o maior nível de amor que existia naquela época era o amor próprio. É por isso que Deus diz: ame ao outro como você se ama, porque você só pode chegar até esse nível, então faça isso. Sendo que Jesus muda e agora ele diz: você não deve amar como você se ama. Porque uma vez que você não se ama, você não se autovaloriza, você não tem amor para dar para outras pessoas. Agora você tem a obrigação, você tem a dívida de amar as outras pessoas como eu amei você. É por isso que a gente precisa entender, compreender que quando a gente tem acesso ao amor de Deus, quando a gente tem uma experiência profunda com o amor de Deus, quando nós entendemos o amor de Deus para com as nossas vidas, nós não conseguimos ficar indiferente com as outras pessoas. Isso tem que provocar uma mudança de comportamento, isso tem que provocar uma mudança de tratamento. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo passar para vocês? Sabe, Jesus disse isso, Jesus disse: olha, vocês têm que amar não como vocês querem, não como vocês veem os outros amando, não como vocês se amam, mas como eu amei vocês. E o amor de Deus para com a sua vida é incondicional. Ele está, como é que eu posso dizer? Ele está
não tem uma condição imposta para que Deus ame você. Independente de, Deus ama você de qualquer forma, do jeito que você é. Sabe, Deus pode até muitas vezes não gostar de coisas que você faz, mas isso não faz com que Ele pare de amar a sua vida. Esse é o amor de Deus, é um amor incondicional. E nós somos valorosos, nós somos especiais para Deus. Certa vez eu estava meditando sobre essa passagem e eu percebi, rapaz, Deus teve que pagar um preço pelas nossas vidas. E o preço que Ele teve que pagar foi a vida do Filho dele. Você já parou para perceber isso? E a Bíblia diz lá em Isaías 53 que Ele teve prazer em ver Jesus enfermar. Por quê? Porque Deus é um Deus sádico e cheio de maldade? Não. Mas porque Ele sabia que Jesus passando por aquele sofrimento, eu e você estaria sentado nessa cadeira hoje. Amém? E esse é o novo modelo de amor que Deus estabeleceu. E quando eu leio esse versículo, chegou duas conclusões ao meu coração. Primeiro, eu tenho uma dívida para com os meus irmãos, de amá-los não como eu quero, não como eu me amo, mas como Deus me amou. E a segunda, gente, essa é uma dívida boa. Eu não estou falando de dívida do pecado, porque a dívida do pecado foi paga. Jesus levou ela das nossas vidas uma vez por todas. Satanás não tem o direito de ficar jogando coisa na sua cabeça, dizendo que você é indigno, dizendo que você é condenado porque você não é. Isso é mentira, sabe? Jesus levou essa dívida de uma vez por todas, mas a gente tem uma dívida com Deus de gratidão por aquilo que Ele fez por nossas vidas. E a gente tem algo para fazer aqui. O que é que eu devo fazer? Amar, sabe? Dentro da perspectiva de Bíblia, a gente tem vários temas que a gente pode abordar, sendo que dentro da revelação neotestamentária, dentro do contexto do Novo Testamento, tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer por amor a Deus ou por pessoas. Amém? A Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Para operar milagres, você precisa de fé. Para operar cura, você precisa de fé. Para ser batizado no Espírito Santo, você precisa de fé. Então, tudo isso tem que ser com amor a Deus, com o intuito de você buscar Ele, não por aquilo que Ele tem, não por aquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa na sua vida. Sabe, isso é uma dívida de gratidão que a gente tem que reconhecer e a gente tem que assumir essa dívida. De uma vez que a gente entende o amor de Deus pelas nossas vidas, a gente não ficar indiferente com as outras pessoas. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Sabe, e uma coisa bem interessante é que se a gente for estudar a graça de Deus e a misericórdia de Deus, gente, a gente não tem dimensão ainda. Por mais que a gente medite, por mais que a gente ore, por mais que a gente busque a Deus, a gente não tem dimensão do que foi que Deus fez por nós na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Por quê? Porque Jesus, Ele era a palavra, Ele era o verbo, Ele estava com Deus e Ele era o próprio Deus. Ele estava na criação quando todas as coisas foram feitas, mas a Bíblia diz que Ele abre mão dos atributos de Deus. Ele abre mão de toda a sua glória, de toda a sua majestade. Ele vem aqui para a terra para tornar-se como homem e abre mão dos atributos de Deus. E só isso daí já foi uma renúncia muito grande da parte dele. Sendo que quando ele veio, ele não só fez isso, como ele não viveu de qualquer forma. Jesus não viveu de qualquer forma. Ele deu exemplo para mim e para você. Sabe? E uma coisa interessante sobre a vida de Jesus é que dentro de várias religiões, existem vários personagens mundialmente conhecidos que, de certa forma, conseguiram fazer ações solidárias para outras pessoas. Eles podem ter levantado os fundos para ajudar associações carentes, eles podem ter promovido eventos para ajudar órfãos, viúvas, eu não sei, mas Jesus, Ele vivia isso constantemente e essa era a verdade que regia a vida dele. Sabe, se você for perceber a trajetória de Jesus aqui na terra, você vai ver que Ele abraçou leprosos e prostitutas. E Ele não andou de qualquer forma. A Bíblia diz lá em Atos 10, Atos capítulo 10, verso 38, Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele. Sabe, muitas vezes a gente está meditando sobre essa área de cura, sobre imposição de mãos, poder. Gente, tudo isso é lícito e Deus é o mais interessado em promover essas coisas dentro da igreja. A operação dos dons é uma coisa maravilhosa, espetacular, extraordinária e deve estar dentro do nosso contexto diário. Sendo que, qual é a intenção do nosso coração ao promover essas coisas? Certa vez, enquanto eu estava orando, eu gosto muito, particularmente, dessa questão dos dons do Espírito, principalmente na área de operação de milagres e cura. E
eu dizia para o Senhor: Pai, eu quero ser usado. Eu quero ser usado. E o Senhor disse: eu vou lhe usar, mas primeiro você precisa corrigir a intenção do seu coração. E, gente, a gente precisa ter cuidado com a nossa vida, porque a gente pode estar querendo fazer a coisa certa da forma errada, com a intenção do coração errado. Muitas vezes a gente pode estar caindo nesse erro. E o que é que Deus quer de nós? Deus quer que você faça a coisa certa com a intenção do coração correta. Qual é a intenção do coração correta? Eu vou guardar meu coração, eu vou fazer, não porque pessoas estão me vendo, não porque eu posso ser galardoado por isso, mas porque eu amo o Senhor. Amém? Essa é uma verdade que a gente deve tomar para as nossas vidas. Enquanto Jesus estava aqui, Ele não andou de qualquer forma. Gente, Ele abraçou leprosos, aconselhou prostitutas, perdoou prostitutas. Ele fez coisas que os religiosos da época ficaram irritados, porque, de fato, contradizia todas as convicções erradas que aqueles religiosos tinham guardado durante toda a vida deles. E o que foi que aconteceu? Jesus operou milagres, se compadeceu dos pobres, anunciou o evangelho, ensinou nas sinagogas, viveu uma vida íntegra, santa, justa, sem pecado algum. E no final de tudo aconteceu a maior prova de amor, que eu e você já sabemos qual foi. Ele abriu mão da própria vida para que eu e você tivéssemos ela. A Bíblia diz que aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. E às vezes a gente escuta isso tanto e a gente passa a achar isso uma coisa comum e normal, mas não acho, porque não é. Sabe, quando você para desconsiderar a obra de Jesus naquela cruz, querido, você fica vazio de amor por dentro, porque se você não compreende o tamanho do amor de Deus pela sua vida, você não tem amor para dar para outras pessoas. Porque é para amar como Ele amou. Se você não tem conhecimento e não considera aquilo que Ele fez por você, como você vai fazer algo pelas outras pessoas? Então o primeiro passo para você amar melhor o seu irmão, a pessoa que está do seu lado, porque você tem que fazer isso, você tem uma dívida com ela, é você reconhecer o amor de Deus pela sua vida. Olhe para a pessoa do seu lado. Eu não gosto muito quando os pregadores dizem: olhe para a pessoa do seu lado, mas agora sou eu que estou pregando, olhe para a pessoa do seu lado. Diga assim: eu tenho uma dívida com você, de amar você, não como eu quero, não como eu acho que seja o certo, mas como Deus me amou. Aleluia. Essa convicção deve estar firme dentro de nós, queridos. Nós não podemos apagar isso do nosso coração. Nós não podemos desconsiderar isso que Jesus fez por nós, porque foi muito grande. Foi muito grande. Sabe, a gente precisa ter mais gratidão. A gente precisa considerar mais aquilo que Deus fez por nós naquela cruz. Uma vez eu estava numa vigília com o pessoal daqui do departamento. E o que foi que aconteceu? Não vou citar nomes, né? Me perdoe aí já pelos meninos se eu estiver falando, mas eu vou citar porque eu acho que vai ser proveitoso, né? Gente, tem umas pessoas que têm uns testemunhos muito poderosos lá sobre essa questão de libertação, né? E um cara recém-convertido, ele disse assim: rapaz, a gente precisa viver com integridade e com seriedade, porque Deus não se entregou pela metade, não. Deus, Ele não se deu de qualquer forma. Ele se deu por completo. E sabe, gente, você sabia que se Deus não tivesse enviado Jesus, Ele ainda assim continuaria sendo justo? Por quê? Porque a ira de Deus cairia sobre as nossas vidas, e a ira de Deus é a justa retribuição pelo pecado. Deus não era culpado de eu e você ter pecado. Mas a Bíblia diz que mesmo no momento em que o homem pecou, Deus já tinha um plano preparado para nos reconciliar com Ele. A Bíblia diz que Adão e Eva pecaram, mas Deus olhou para a serpente e disse: rapaz, eu porei inimizade entre você e a serpente, entre você e a mulher. E porém inimizade entre a tua descendência e a descendência dela. E vai chegar o dia que o descendente dela, você vai ferir o calcanhar dele e ele lhe ferirá a cabeça, ele vai pisar na sua cabeça. E de fato, milhares de anos depois, a Bíblia diz que o verbo se fez carne e veio habitar entre os homens. Cheio de graça e de verdade, ele andou entre nós. Eu gosto de um exemplo que um pregador da palavra da fé usa, que eu acho muito interessante. Às vezes a gente lê o Antigo Testamento e a gente tem uma compreensão errada do caráter de Deus. Vocês sabiam disso?
A gente lê o Antigo Testamento e a gente lê o Novo Testamento depois e a gente acha que houve uma alteração no caráter de Deus, sendo que de fato não houve. Qual era o problema? O problema era que os homens do Antigo Testamento não tinham a revelação completa de quem Deus era. Eles eram limitados no que eles sabiam de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo não estava sobre eles. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha para cumprir determinado propósito, e ele só ungia a reis, sacerdotes e profetas. Mas de fato a nossa realidade nessa nova e superior aliança mudou. Agora o Espírito Santo de Deus vive dentro de nós, e a Bíblia diz que quando ele vem morar em nós, o amor do tipo de Deus é derramado nos nossos corações por ele. E aí, meu querido, você só vive como diferente do que a palavra diz, se você quiser. Porque existe um auxílio da parte do Espírito Santo para você andar em amor, andar em compaixão, andar no fruto do Espírito. Eu gosto de uma história que Fernando Leal contou uma vez, que ele disse que certa vez o pastor Bud, ele estava indo para o centro de cura. E quando ele estava entrando no centro de cura, o diácono lá, o cara que estava na porta da igreja, ele percebeu que o pastor Bud estava vindo e ele se endireitou e começou. Aí o pastor Bud, né, percebeu que ele de fato não estava fazendo aquilo porque queria buscar a Deus, mas sim porque o pastor Bud estava passando lá na frente, ele pegou e fez: rapaz, você quer ser espiritual? Ser espiritual não é ficar orando em línguas 24 horas. Ser espiritual é exercer o fruto do Espírito. Ser espiritual é andar em amor. E eu vou dizer algo para você, que é uma verdade, tome isso como verdade para a sua vida. Deus pode usar você, mesmo você não estando andando em amor, por conta da misericórdia. Deus pode usar você de forma poderosa para alcançar pessoas, mesmo você não estando andando em linha com a palavra. Por quê? Porque Ele não vai deixar de amar uma pessoa porque você está andando errado. Sendo que, gente, você não tem mérito nenhum em ser usado por Deus, porque o poder não é seu, é dele. Agora você tem mérito em exercer o fruto do Espírito. E uma vez que você faz isso, existe galardão para a sua vida. Existe galardão por você andar em amor e exercer aquilo que Deus quer que você exerça aqui nessa terra. Sabe, você precisa ser um espelho para as outras pessoas. Às vezes a gente ouve isso e eu vou frisar isso demais dentro do seu coração agora. Gente, não despreze esse tipo de pregação. Eu podia estar pregando coisa, eu sei que está um pouco simples, eu podia estar falando coisa um pouco mais séria aqui, mas eu estou falando isso por quê? Porque simplicidade não é ausência de poder, e tem gente aqui que precisa escutar isso de novo. Não deixe o amor se apagar. Estar avivado não é só querer e desejar os dons do Espírito, ou viver orando em línguas como o pastor Bud falou. Ser espiritual é exercer o fruto, andar em amor. Ser espiritual é andar avivado em amor, no amor, sabe? Como é que eu sei que uma pessoa é avivada? No momento em que ela é confrontada e ela reage como Jesus reagiria. Às vezes a gente está acostumado a premeditar uma resposta, uma ação. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você sai de casa e você diz: hoje eu não vou brigar com ninguém. Hoje eu vou andar em amor, pode falar o que for, que eu não vou me alterar não. E está certo, isso é um posicionamento correto. Sendo que aí o que é que acontece? Você de fato premedita uma ação, mas você não tem como premeditar uma reação. A reação, ela vai trazer consigo aquilo que está dentro do seu coração. Se você está cheio de amor no coração, no momento em que uma pessoa lhe confrontar e você não estiver esperando por aquilo, você vai tomar uma atitude carnal. Você sabia disso? Isso é uma coisa que a gente precisa frisar dentro dos nossos corações, precisa estar forte dentro dos nossos corações. E eu queria que você abrisse agora, lá no livro de João, capítulo 8. A gente vai ver uma história bem interessante sobre a vida de Jesus aqui. Eu particularmente gosto muito desse texto. E sei que a maioria, pelo menos de vocês, já deve ter visto esse texto, mas é interessante a gente ver ele de novo, de uma perspectiva diferente, amém? Aleluia. João capítulo 8, verso 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois,
que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Verso 9. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, e a começar pelos mais velhos até o último, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Verso 11. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. A minha pergunta é: você acha que Jesus concordou com aquilo que a mulher estava praticando? De forma alguma. Mas isso não fez com que Jesus desconsiderasse o potencial que havia na vida daquela pessoa. E quando a gente vai estudar esse texto, é importante que a gente saiba, queridos, de forma bem clara a gente percebe que os fariseus eles estavam querendo aprontar para cima de Jesus. E é interessante que a gente saiba que a relação entre Jesus e os fariseus era, no mínimo, interessante. Por quê? Porque se você vai estudar a história da vida de Jesus, você percebe que ele era um homem cheio de compaixão e que ele se compadecia das pessoas, ele se movia de íntima compaixão, diz assim em certos versos, e ele tomava atitudes que iam beneficiar a vida daquelas pessoas, e dificilmente Jesus dava uma resposta dura para as pessoas, mas com os fariseus ele era muito duro. E por que é que eu digo isso? Jesus chamava os fariseus de sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? É algo que por fora ele é bonito, ele está bem limpo e de fato chama a atenção, mas por dentro é apodrecido e está cheio de morte. Amém? Jesus chamava os fariseus de raça de víboras. Por quê? Porque eles nem eram crentes e nem deixavam quem queria ser crente ser. Só fazia atrapalhar. De fato, eles eram perseguidores do ministério de Jesus aqui na terra. E eu estava tendo a aula de Cristo, aquele que cura com o Rafa, e Rafa estava explicando que no ministério do apóstolo Paulo aqui na terra, Satanás levantou um empecilho para que Paulo não cumprisse o ministério dele. E eu acho que o empecilho que Jesus tinha para cumprir o ministério aqui na terra era os fariseus. Porque durante várias cenas, durante vários episódios aqui na Bíblia, vocês vão ver os fariseus confrontando Jesus e tentando fazer Jesus cair em cilada. Isso não é a única vez que acontece. A Bíblia fala certa vez que Jesus curou uma mulher no sábado. E os fariseus chegaram para confrontar Jesus mediante a lei, para querer fazer com que a opinião de Jesus não tivesse mais valor algum diante do povo. Porque se Jesus ele vai contra a lei, o povo não escuta mais ele. E outra vez, os fariseus chegam até Jesus, fazendo exatamente isso aqui, confrontando Jesus acerca da situação dessa mulher adúltera. E gente, só para lembrar um episódio aqui, Jesus ele era um cara que conhecia a lei de Moisés. Ele era um cara estudioso do Antigo Testamento. É tanto que a Bíblia fala em uma passagem dos Evangelhos que Jesus, aos 12 anos de idade, já estava debatendo a lei com os doutores lá na sinagoga. O pai e a mãe dele estavam fazendo uma viagem, e depois de 3 dias de viagem, eles perceberam: cadê Jesus? Jesus estava na sinagoga, já fazia 3 dias debatendo a lei com os mestres da lei, os doutores da lei, os fariseus. Ele era um conhecedor das Escrituras. E é interessante que a gente saiba que a parte da lei que manda o adúltero ser morto, apedrejado, está escrito lá no livro de Levítico. Quando Moisés está dando a lei para o povo de Israel, está lá escrito em Levítico capítulo 20, ele diz que o homem que comete flagrante adultério, ele deve ser morto. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Eles trouxeram a mulher, porque ela estava cometendo flagrante adultério. Mas e onde é que estava o homem dessa história? Porque se alguém tinha que morrer, tinha que ser o juiz. Não era para cumprir a lei? Isso me diz algo. O interesse dos fariseus não estava em querer cumprir a lei e condenar aquela mulher por causa dos atos dela. O interesse dos fariseus era pegar Jesus e tirar o crédito da palavra dele para que o povo não escutasse mais ele. Todo mundo está compreendendo isso? O interesse dos fariseus nunca foi: mas é porque aqui está escrito na lei, a gente tem que obedecer à lei. Não, eles não queriam obedecer à lei. Eles queriam fazer com que o povo parasse de seguir Jesus. Porque se eles conseguissem arrancar uma confissão de Jesus que fosse contra a lei de Moisés, Jesus perdia o crédito com o povo, e o povo não escutava mais Jesus. Mas quantos sabem que Jesus é um homem cheio de sabedoria? Jesus era um conhecedor da lei, e ele não usou da lei para rebater o argumento, porque o interesse de Jesus nunca foi criar um debate. O interesse de Jesus sempre foi salvar a vida da mulher. Certo?
Outra coisa interessante é que a gente perceba que, querido, quando os fariseus eles fazem esse questionamento a Jesus, eles colocaram Jesus contra a parede. E por que isso acontece? Porque eles dizem, a mulher está aqui, ela cometeu adultério. E a lei manda matar. A lei de Moisés, está escrito, manda apedrejar. Mas você, o que é que você diz? Jesus podia muito bem ter dito, cadê o homem? Mas Jesus não queria criar debate. E o que é que acontece? Os fariseus, eles lançam esse argumento, e quando eles lançam esse argumento, eles estão colocando Jesus contra a parede. Por quê? Porque se Jesus diz mata, ele está indo contra a lei de Roma. Porque o Império Romano dominava aquela área de Jerusalém naquele tempo, e a lei do Império Romano dizia que nenhum líder religioso poderia encomendar a morte de ninguém. É tanto que quando você vai perceber a morte de Jesus, Jesus só morreu porque Pilatos deixou ele morrer. Porque os fariseus e os mestres da lei pediram para ele ser crucificado. Mas ele só pôde de fato ser encaminhado para ser crucificado a partir do momento em que Pilatos libera a morte dele. Ou seja, se Jesus diz, não, vai, cumpre a lei, mata, ele estaria indo contra a lei do Império Romano. Estaria descumprindo uma lei. E se Jesus, ele diz para livrar aquela mulher, ele está indo contra a lei de Moisés. Ou seja, naturalmente falando, se não fosse uma resposta dada pelo Espírito Santo de Deus, havia uma probabilidade muito grande de Jesus se dar mal nessa história. Porque o confrontamento, o questionamento feito pelos fariseus para Jesus foi muito bem feito, foi muito bem pensado. Sendo que Jesus não era tolo. Jesus era um homem cheio de sabedoria. Como eu disse para você, vou repetir. O interesse de Jesus nunca foi de matar aquela mulher. O interesse de Jesus era de salvar a vida dela. Sabe, quando você vê alguém que se encontra numa frieza espiritual, que está vivendo uma vida na prática deliberada do pecado, se lembre de uma coisa. Por mais que a pessoa esteja cometendo uma série de pecados, um atrás do outro, e Deus abomina o pecado, mas o interesse de Deus não é de condenar aquela pessoa por causa dos pecados dela. O interesse de Deus é de salvar a vida dela. Se ela for condenada, a culpa não é de Deus, a culpa é dela. Por quê? Porque, gente, o caráter de Deus ele é demonstrado através da vida de Jesus aqui na terra. Os homens eles tinham, como eu já disse, essa compreensão errada sobre o caráter de Deus, porque no Antigo Testamento eles viam passagens, relatos de histórias em que Deus era, assim, eles compreendiam erroneamente, diziam que Deus era mau, diziam que Deus castigava, diziam que Deus botava enfermidade. Por quê? Porque eles não tinham a revelação completa do caráter de Deus, sendo que quando Jesus chega aqui na terra, um discípulo se dirige a ele e diz, Senhor, quando é que a gente vai ver o Pai? Aí Jesus diz, rapaz, esse tempo todo tu está do meu lado, tu ainda não percebeu? Quem me vê, vê Ele. A Bíblia também diz que Jesus ele é a imagem visível do Deus invisível. Jesus certa vez ele disse para os discípulos, olha, eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Você já viu Jesus botar doença enquanto ele estava aqui na terra? Você já viu Jesus condenar alguém? Você já viu Jesus de alguma forma fazer algo que indicasse que o caráter dele é um caráter de maldade? Não. Por quê? Porque ele era igual ao Pai. Se ele não faz o mal, o Pai também não faz. O Pai faz o que é justo, e Jesus age em justiça e em bondade aqui na terra. Através da atitude dele, ele revelou para nós o caráter do Pai. E é por isso, por conta da vida dele, que a gente tem acesso ao caráter de Deus. A gente tem compreensão de que, de fato, Deus é bom. O interesse de Deus não está em condenar você. Se você for condenado, é por culpa sua, por conta do seu pecado. Não, o interesse de Deus está em salvar a tua vida. O interesse de Deus é dar a vida, querido. A Bíblia diz que no momento em que o homem pecou, Deus já tinha um plano preparado para trazer o homem de volta para Ele. Vocês estão compreendendo isso? E é interessante, querido, que a gente perceba que Deus, Ele está interessado na minha e na sua vida. Uma coisa poderosa que eu percebo na vida de Jesus é que, eu estava até comentando uma vez com os amigos, que, gente, Jesus tinha um potencial impressionante na vida dele de enxergar as pessoas não pelos que elas eram e que estavam fazendo naquele momento, mas um potencial que podia ser utilizado para o bem no futuro. Por exemplo, Jesus vai até Pedro. E Pedro, ele era um pescador, um cara humilde, não tinha dinheiro, não tinha fama, não tinha nada. Mas naquele cara, que humanamente seria impossível transformar ele em algo bom e espetacular, Jesus viu um potencial para que anos depois ele viesse a pregar o Evangelho para 3.000 pessoas. E essas 3.000 pessoas se rendessem a Cristo.
Olha que coisa interessante, Jesus vai até Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. E os cobradores de impostos naquele tempo tinham fama de ser pessoas que roubavam dinheiro do povo. E sabe, Jesus viu um coração quebrantado na vida daquele homem. E Jesus resolveu trazer aquele cara para perto e apostou na vida dele, investiu tempo nele. E de fato, Mateus depois trouxe muito benefício para o reino de Deus, através da sua vida. E sabe, muitas vezes a gente olha para as pessoas, eu não vou nem tocar no assunto de julgar, porque isso daí já é muito extenso, mas às vezes a gente para de acreditar muito fácil naquilo que Deus tem para a vida das pessoas, por conta de algo que elas fizeram, por conta de que de repente elas pisaram na bola. Rapaz, não faz isso. Por quê? Porque o Espírito Santo está em você, o amor de Deus foi derramado no seu coração, e agora você pode enxergar nas pessoas aquilo que Deus pensa sobre elas. Enxergue as pessoas e saiba, por mais que elas estejam pisando na bola, muitas vezes, mas existe um potencial dentro dela, que o próprio Deus colocou lá. E esse potencial pode ser utilizado para salvar a vida de outras pessoas no futuro. O propósito de nós aqui na terra, da igreja aqui na terra, é isso: vidas gerando vidas, vidas gerando vidas, vidas gerando vidas. Esse é o plano de Deus para nós, queridos. Uma vez que a gente se identifica com o amor de Deus, esse amor nos consome, e Ele nos alimenta, e Ele invade o nosso ser de uma forma tão poderosa que a gente não pode mais guardar isso só para nós, e a gente transmite isso para outras pessoas, e essas outras pessoas vão sofrer o mesmo processo que a gente sofreu. Elas vão se identificar com o amor de Deus, com a obra de Cristo na cruz, e elas vão querer anunciar a Cristo tão quanto nós anunciamos. Esse é o plano de Deus aqui para nós enquanto estamos na terra, a igreja. Nós precisamos amar, queridos. 1 Coríntios diz que não vale nada, não adianta fazer nada sem amor. 1 Coríntios 13. A gente precisa ter isso forte dentro de nós. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui em cima, por favor. Aleluia. Gente, por mais que a gente seja letrado, por mais que a gente tenha acesso ao conhecimento da palavra, se a gente não usar desse conhecimento para trazer benefício para a vida de outras pessoas, não está valendo a pena. Deus precisa que a gente tenha essa consciência de que nós estamos aqui primeiramente para amar a Deus, e uma vez que a gente ama a Deus, a gente vai saber amar a pessoa que está do nosso lado. Ele diz: amem aos outros, não como vocês querem, não como vocês se amam, amam como eu vos amei. E Ele amou tanto que Ele se deu, Ele morreu, e não foi qualquer morte, foi morte de cruz. A gente tem que estar disposto a abrir mão de coisas que a gente quer para alcançar a vida de outras pessoas. A gente tem que estar disposto a, muitas vezes, deixar de fazer algo que é lícito, que não vai trazer algo ruim para a nossa vida, mas a gente tem que estar disposto a abrir mão dessas coisas também, muitas vezes, para que as outras pessoas olhem para nós e vejam a glória de Deus sendo revelada por nós. Para que o Filho, o Pai, seja glorificado no Filho. O Filho está em nós. Nós temos Ele, e nós devemos andar como Ele andou. O apóstolo Paulo diz: me imitem, sejam como eu sou, porque eu imito a Cristo. E nós devemos fazer aquilo que Ele fazia. E nesse momento eu queria fazer algo especial. Eu tive a direção do Espírito Santo. Se você tem, nós estamos imersos agora nesse tempo, acerca do tema oração, certo? Já faz algum tempo que eu venho percebendo dentro do meu coração que Deus está querendo trazer a gente de volta para esse lugar da oração, da comunhão com Deus, da intimidade, né? No acampamento de carnaval a gente teve algumas ministrações sobre isso. Deus nos alertou sobre isso através de alguns ministros. E aí o pastor João e a diretoria do ministério tiveram a iniciativa de lançar o curso de oração em algumas igrejas. E isso vem crescendo dentro de nós, e a gente precisa utilizar isso. E agora também Marcos teve a direção da parte de Deus de lançar a conferência Submerso em Oração, em que a gente teve ainda mais profundo nesse tema. Sabe, eu queria que agora você amasse pessoas através da sua oração. A gente vai ter um momento de louvar agora. E eu queria que você se lembrasse de alguma pessoa e orasse pela vida dela agora. Não sei se essa pessoa está aqui, algum familiar seu, principalmente se ele ainda não conhece o amor de Deus. Eu queria que você, com uma atitude de amor mesmo, se colocasse no lugar daquela pessoa em oração.
e pedisse a Deus para que Deus alcance a vida dessa pessoa. Ore e declare coisas sobre a vida dela. Agora não ore de forma natural. Ore tendo a consciência de que quando você ora e você faz isso através do amor, Deus vai se mover e vai falar algo ao coração daquela pessoa. Amém? Gostaria que você ficasse de pé. Quão maravilhoso Ele é. Levanta pessoas para pregarem o Evangelho de Cristo para eles, Pai. Levanta pessoas para pregarem arrependimento para eles, Pai. Senhor. Fala com eles através de sonhos, através de vídeos, através de qualquer coisa que você experiência, mas que Deus está com o coração. Seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é como o oceano, estamos afogando. O céu se a terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e o meu peito acelerado. Eu não tenho tempo para perder com ressentimentos quando penso que